Faustino, sou aluno do Centro Universitário Barão de Mauá, curso de licenciatura em História e a disciplina de Patrimônio. Eu escolhi trabalhar com a ideia de rua, né, o estudo das ruas, e aí no caso mais especificamente a Rua José Bonifácio, uma rua da área central de Ribeirão, da proximidade ali da região da rodoviária do Mercadão Municipal. Então a ideia da escolha de uma rua é porque a rua, como a José Bonifácio, abriga uma série de edificações, né? Uma rua, ela tem um conjunto arquitetônico muito importante, e também ela preserva, ela ajuda a contar dinâmicas sociais, né? Falam sobre a arquitetura, os edifícios contam um pouco sobre o uso, as dinâmicas desses edifícios, dessas casas, prédios, depósitos, comércios, armazéns ao longo de sua história, né? Então é possível retratar e reconstruir parte da nossa história. Por isso a informação da Rua José Bonifácio diz muito a respeito, né? Conta muito a história do transporte, né, de mercadorias, dos pequenos viajantes e também dos entrantes mineiros. Então a história da rua se mistura à história da cidade de Ribeirão Preto. A ocupação da Rua José Bonifácio só foi possível depois das alterações da retificação do córrego Retiro Saudoso. Só a partir disso é que pôde acontecer a ocupação dessa área, né, através das mudanças desse rio. Estudar a história dessa rua e a partir de 3 momentos específicos. Então esse momento inicial da ocupação da rua, muito ligada aos pequenos comerciantes, comerciantes que traziam né, alguns alimentos, faziam pequenos comércios em torno dos colonos que já estavam por aqui, das fazendas. Então esse primeiro momento inicial de formação da rua, um segundo momento que seria o auge da ocupação da rua, a diversidade econômica da cidade, a chegada da estação, o desenvolvimento a partir do café, então marcam um pouco do auge da Rua José Bonifácio e também caracterizam o auge, o crescimento econômico da cidade de Ribeirão Preto e também, de certa forma, dialoga com um cenário, com uma conjuntura nacional de crescimento econômico. O terceiro período é já mais referente a um período pós-crise, né, de 29. Então que a rua não é tão influenciada diretamente pelo comércio do café, pela expansão, né, dos armazéns usados para estoque do café, os pequenos depósitos. Então a rua ela já tem um amadurecimento maior e a dinâmica econômica e comercial, tanto da cidade envolvendo a própria rua, já é suficiente para manter um funcionamento, manter a venda, o comércio. Então a rua ela existe por si só, né? Então ela tem um amadurecimento, um crescimento econômico grande. E aí não vai ser mais influenciada diretamente pelo café, né? Não vai ser a principal fonte econômica. E aí nessa terceira fase nós vamos ver essa diversidade econômica. E aí vão se instalar tem as residências, tem os pequenos comércios, os armazéns, né, vendendo pequenos produtos e também as indústrias, né? Então no auge você vai ter as indústrias, a indústria de bebida. Em 1910 você tem o Mercadão naquela região. Então é uma rua que se constitui de forma plural e consegue, após o auge, né, e depois da crise de 29, ela consegue existir por ela mesma. Bom, eu queria fazer então essa reflexão. A gente sabe que hoje a Rua José Bonifácio não é mais o foco, não é o principal centro comercial da cidade. Só que ela é muito importante porque ela guarda um conjunto arquitetônico sem igual na cidade. Então ela é a rua que mantém preservado, com todas as dificuldades,
muitos edifícios que contam boa parte da nossa história. E a gente vê que essa rua, essa região como um todo, está muito abandonada, é uma área de muita vulnerabilidade social. E não tem nenhuma política pública específica de patrimônio para a preservação desses edifícios. Então, cabe essa reflexão se a gente cuida da nossa história ou não. Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso o meu trunfo. A rua é nós. Votamos de nós, brigamos por nós. Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista.